Olá, bom dia. Meu nome é Marco Aurélio Rodrigues Dias. Sou um homem branco, cabelo branco, olhos claros. Estou vestindo uma blusa preta. Sou estudante de pedagogia pela Universidade Vale do Ribeira e estou participando do segundo Congresso Internacional Movimentos Docentes, onde apresentei o trabalho A Indisciplina em Sala de Aula. Nesse trabalho, eu narro uma experiência que tive quando estudante do curso primário na Escola Municipal Pública Edi Evaristo da Veiga, no Rio de Janeiro, na rua Capitão Menezes. Eu tinha por volta dos 10 anos. Voltamos do recreio num dia e um aluno atirou uma casca de banana na professora enquanto ela escrevia no quadro negro a lição. Eu não vi quem foi. A professora, na mesma hora, perguntou quem foi que fez isso. Alguns alunos disseram que foi o Mauro. O Mauro, nós tínhamos em torno de 10 anos. O Mauro sentava ao meu lado, era meu coleguinha. Eu não vi se foi ele ou não foi. Mesmo assim, eu defendi o Mauro. Não foi o Mauro, professora. Ela disse: Você viu se não foi o Mauro? Eu falei assim: Eu não vi, mas sei que o Mauro não faria isso. E continuei na minha defesa. A professora foi muito pedagógica, porque ela simplesmente disse: Vamos continuar a aula e no final nós retomamos este assunto. E ela prosseguiu com a aula direitinho, ensinou o que tinha que ensinar, com, com toda a segurança, e quando bateu o sinal para a saída, ela retomou o assunto e falou: Bom, quem foi que atirou a casca de banana? A turma toda vai ficar comigo se quem fez isso não se apresentar. E era aquela coisa, né? As pessoas dizendo: Foi o Mauro. E eu, mesmo sem ter visto, sem saber, não, não foi o Mauro, não. E ficou nisso. E, por fim, diante daquela pressão, o Mauro confessou: Professora, fui eu sim que atirei a casca de banana. E eu passei aquela vergonha, né? Porque eu defendendo um aluno que tinha feito uma coisa e dizia que ele não tinha feito. A professora foi, escreveu um bilhete e entregou para o Mauro e falou: Você fala, entregue a sua mãe e que ela compareça aqui na diretoria para conversar com a diretora, e dispensou a turma. Quando eu já ia saindo, ela simplesmente falou: Marco Aurélio, você não, você vai ficar de castigo comigo para aprender a não defender pessoas ou coisas que você não tem certeza, que você não viu. E aí a turma toda saiu e eu fui para a sala da professora. E enquanto ela guardava os pertences, me passou aquele sabão, né? Eu de cabeça baixa e ela falando: Meu filho, a partir de hoje, você nunca mais defenda uma criança ou quem na vida, no decorrer da sua vida, uma coisa, uma pessoa, uma causa que você não tem certeza que é a posição correta. Se você não viu, você não pode defender. Se você não sabe, você não pode defender uma opinião que você não sabe se é a correta. Então, esse caso serviu de lição para você aprender isso, e eu quero que você, em todo o decorrer da sua vida, você nunca esqueça este dia em que você defendeu uma causa que você não tinha certeza. E eu de cabeça baixa, a professora falando e guardando as suas coisas. Uns 15 minutos depois, ela pegou e saiu e foi comigo de mão dada. Na frente da escola tinha um terreno bem grande. Fomos de mão dada e no portão ela se despediu de mim, mandou: Você vai direitinho para casa e, Marco Aurélio, nunca mais na sua vida você defenda uma pessoa, uma coisa ou uma causa que você não tem certeza de que está correto, ou que você não tenha visto.
Então, ela me passou um sermão mais ou menos nesse sentido, e eu achei muito sábia a posição dela, porque o meu erro, ela mesma podia consertar ali na escola. Ela aproveitou aquela ocasião da indisciplina em sala de aula, me deu o corretivo, me deu a orientação pedagógica correta, e quanto ao meu coleguinho Mauro, ela também deu a orientação correta, porque foi escrever o bilhete para que a mãe dele soubesse o que ele estava fazendo em sala de aula e que havia necessidade da coparticipação da professora com a mãe, que é a responsável pelo Mauro, naquele processo de educação do aluno. Então, foi muito sábia esse desfecho da, da ocorrência em sala de aula, dessa indisciplina, e eu realmente guardei por todo o resto da minha vida. E também a gente sabe que se trata de um processo científico. É, as verdades científicas devem ser provadas, deve haver prova, deve haver coerência, deve haver uma razão embasando a verdade. Não, este processo realmente é assim que funciona. E a professora, ela me deu talvez até sem saber, me deu uma orientação científica, me deu que eu não poderia, assim como ninguém pode, defender uma causa sem ter certeza de que aquilo corresponde à verdade. E foi essa a apresentação do meu trabalho, a indisciplina em sala de aula, e discorri sobre o trabalho assim de uma maneira mais simples, mas ele é todo embasado em autores, e agradeço a oportunidade ao Congresso Internacional Movimentos Docentes, a oportunidade de poder estar aqui expondo e falando sobre essa minha experiência. Muito obrigado a todos e desejo um bom congresso, o segundo Congresso Internacional, a todos os participantes.